Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar da Supercopa do Brasil. Ontem lá em Belém do Pará, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 e considerando a diferença entre as duas equipes nesse início de temporada, eu tenho que dizer que foi um placar modesto. Poderia ter sido muito mais e é sobre esse Flamengo que chega muito bem para 2025. E um Botafogo ainda um pouco de ressaca, meio em frangalhos, que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque tem muita coisa para analisar. Vamos ao que interessa? Primeiro, é impossível não falar da situação do gramado. A Amazônia, né, passa pelo período que eles chamam de inverno amazônico, se eu não estiver enganado, me corrijam nos comentários, mas é muita chuva, muito volume de água, e a verdade é que o jogo não deveria nem ter começado. Nem começado o jogo. Tentaram jogar 15 minutos ali, mas as condições do gramado já eram, assim, horríveis, e é claro que nesses 15 minutos, eu, pelo menos, vou deixar à parte um pouco a questão técnica e tática, porque o futebol estava quase impraticável. Dito isso, né, e feito as ressalvas necessárias, o Flamengo já era melhor naqueles 15 minutos, tá? Um Botafogo apostando, e foi a tônica do jogo do Botafogo, né? Apostando muito em ligações diretas, no Igor Jesus, no Matheus Martins, sem muito fundamento ali, um meio campo meio despovoado em todos os sentidos, tá? Gregory, Marlon Freitas, Savarino, meio perdidos, desconexos, e o Flamengo já dominava desde aqueles 15 minutos. O pênalti, repito, acho que condicionou a partida, mas claramente acho que aquele pênalti não teria acontecido, por exemplo, se o campo estivesse seco. Né? A bola acaba diminuindo a velocidade, por isso o Lucas Halter e o Bruno Henrique se encontram. Foi pênalti realmente, o carrinho claro assim na perna do Bruno Henrique, mas acho que em condições normais de gramado esse pênalti não teria acontecido. Vou falar do Lucas Halter mais para frente, porque assim, uma partida terrível, né? Mas o Bruno Henrique abre o placar, o John quase defende o pênalti, pula para o lado certo, mas assim, não sei também o quanto aquela área ali do gol molhada atrapalhou na impulsão do John. Então, esses 15 minutos realmente foram muito condicionados pela chuva e pelo gramado assim terrível. Logo depois o jogo foi parado, retorna, e aí sim um domínio claro e amplo do Flamengo, falando de tática e técnica mesmo. O trabalho do Felipe Luiz é espetacular. Retoma, né, um 4-4-2 ali, estilo 2019, um time muito encaixado no meio campo, o Pulgar muito bem, o De La Cruz voltou assim, começa a dar pistas do que pode ser, né, um meio de ligação que consegue construir melhor, com mais tranquilidade, uma marcação muito forte também do De La Cruz, ajudando bastante nos embates ali de meio de campo, nas disputas de bola, né? O Flamengo venceu 58% dos duelos na partida, então no embate o pé mais forte, na maioria das vezes, era do Flamengo. Falando da defesa, Léo Ortiz e Léo Pereira muito construtores, participando demais do início das jogadas ofensivas. Um Alexandro que se fica mais, né, se posiciona melhor defensivamente. O Wesley muito ofensivo, muito versátil, muito veloz, muito potente. Todos os elogios para o Wesley. Para mim, assim, claro, muitos jogadores jogaram bem ontem, mas o Wesley, assim, para mim, foi o melhor da partida no que diz respeito à recomposição defensiva, chegada ao ataque, muitas vezes trabalhando como um lateral invertido, né, participando da construção do jogo por dentro, também conseguindo chegar à linha de fundo muito bem, muito forte. É o jogador que mais evoluiu nas mãos do Felipe Luiz. E nessa ofensividade do Wesley, o Flamengo retoma ali um momento ofensivo, deixa 3 zagueiros praticamente, né, com o Alexandre se posicionando mais e o Flamengo atacando com 5 homens. Muito interessante essa versatilidade desse 4-4-2 do Felipe Luiz. Um Gonçalo Plata e o Bruno Henrique jogando ali entre os dois, se alternando muito bem. É claro que quando o Bruno Henrique é o segundo atacante, é muito melhor, porque ele é mais jogador do que o Gonçalo Plata, tem mais qualidade com a bola no pé, mas essa inversão, essa troca, né? O Bruno Henrique com menos obrigações defensivas de um ponta, de ter que retornar, performou muito bem ontem. O Gerson dispensa apresentações, né? Na maioria das vezes fazendo o papel pelo lado direito, abrindo muito espaço para as ultrapassagens do Wesley, conseguindo cadenciar o jogo. Poderia inclusive ter feito um gol ontem, acabou buscando o passe em vez do chute.
um dos maiores pensadores hoje do futebol brasileiro, merecidamente no ciclo da seleção brasileira. E o Michael, cara, queria falar aqui também do Michael, porque começou 2025 em uma rotação completamente diferente do que terminou 2024. É um jogador que continua sendo muito potente fisicamente, como sempre foi, mas agora mais forte e mais técnico. A gente consegue ver já que o Michael tem uma visão de jogo muito melhor, tem um passe muito mais qualificado, um chute muito interessante, quase fez um golaço ontem ali de um chute sem pulo ali, e gostei bastante do Michael, acho que vai ser um grande ativo pro Flamengo nessa temporada, e assim, tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, mas eu acho que ele está muito qualificado para ser titular desse time, muito também pela imposição física, né? Já o Botafogo, completamente perdido. O Botafogo está de ressaca ainda. A falta que um técnico faz é tremenda, mas o interino, que eu vou ter que olhar o nome aqui agora, que eu esqueci o nome dele, o Carlos Eduardo, ele tentou manter mais ou menos o mesmo esqueleto, né, do time da temporada passada. Só que, cara, que falta fazem os pontas, né? Basicamente é o mesmo time. O Ponte aqui do lado direito, uma partida muito abaixo, mas também entrou o Vitinho no segundo tempo. Não vi grandes mudanças. O Halter no lugar do Bastos. O Halter parece que já está vendido para o Vitória, ou emprestado, sei lá, e jogou ontem. Não entendi muito bem essa negociação, mas uma partida assim horrível do Halter, né? Faz o pênalti no Bruno Henrique, depois entrega o gol para o Luiz Araújo lá no 3-1. Muito, muito, muito mal. Também erra ali no gol do Bruno Henrique no segundo, no golaço, né? É toda uma bagunça da defesa do Botafogo. O Marlon Freitas que não dá o combate na hora certa. O Barbosa e o Halter bagunçados ali. Os dois foram no Michael, o Bruno Henrique ficou sozinho. Enfim, uma partida muito ruim do Halter. Barbosa, mais ou menos também. O Alex Telles, ok, dentro do que se podia fazer, mas eu senti Gregory e Marlon Freitas muito desconexos um do outro, sabe? Muitas vezes distante, fazendo marcações muito espaçadas e deixando muito espaço aberto para o Flamengo construir pelo meio. O Savarino isolado, o Savarino encaixotado, o Botafogo buscava tantas ligações diretas, ou só conseguia chegar pelos lados, né? Principalmente com o Alex Telles, que ele ficou perdido ali no meio campo, e a falta que faz os pontas, né? Repito, o Matheus Martins estava do lado esquerdo, o Arthur do lado direito, nas respectivas posições que eram de Luiz Henrique e Almada, né? E uma diferença tremenda, cara. O Matheus Martins e o Arthur são pontas mesmo, assim, buscam sempre o fundo do campo, sem puxar para o meio. Então o Savarino não fez muitas interligações ali pelo meio campo, como eu disse, ficou um pouco isolado. O Almada fazia esse trabalho de vir por dentro, né? O Luiz Henrique muitas vezes também, e o Savarino ficou perdido. O Igor Jesus ainda tentou ali fazer alguma coisa, mas também isolado, encaixotado. Então, assim, é um time que precisa se reestruturar, primeiro contratando um treinador, ponto, e se vai continuar mantendo a forma de jogar, vai ter que ir no mercado ainda, porque o Matheus Martins e Arthur não dá para fazer o que se fazia em 2024. Eles não são jogadores construtores, não são jogadores de ligações pelo meio campo, são jogadores de ponta, de velocidade, de 1 contra 1, e se o Botafogo não se organizar para isso, né, deixá-los sempre sozinhos, vai ser uma grande perca em relação à temporada passada. Dito tudo isso, ficou barato. A verdade é essa. Luiz Araújo entra depois, né, faz um golaço, no finalzinho tem um gol do Patrick de Paula, o Alexandre vira uma bola errada, e aí tem um bate-rebate. No geral, eu acho que ficou barato, porque a diferença dos times hoje do futebol praticado é gigantesca, e o Flamengo poderia ter sido mais efetivo nas chances que teve, a verdade é essa. O John também salvou algumas jogadas interessantes. Resumo da ópera: Botafogo. Para ontem, um técnico, rever a questão dos pontas principalmente. Flamengo, na minha opinião, é o time mais promissor para 2025. Felipe Luiz muito mais do que a gente imaginava que seria, né? Um técnico de muito conceito tático, consegue passar, mais do que saber de futebol, você conseguir passar isso para o seu time é muito interessante. E a sensação que passa é essa. O Léo Pereira falou uma coisa muito interessante na entrevista no fim do primeiro tempo, que a gente não está surpreso. Foi perguntado sobre o domínio do Flamengo, ele falou assim, a gente não está surpreso. A gente está fazendo dentro de campo exatamente o que a gente disse que faria. Então é muito tranquilo.
E eu senti muito isso no Flamengo, essa certeza do que está fazendo, esse entendimento coletivo. E é isso que é assim que se formam os grandes times. Então, acho que o Flamengo, na minha opinião, é o time mais promissor para 2025, dentro do que eu consegui ver já nesse um mês e alguma coisinha de futebol em 2025 no futebol brasileiro, é óbvio. É isso, meu povo. Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Não esquece do like, se inscreve no canal. Fui, tchau.